Não estamos ouvindo. Quer dizer, eu não estou, né, pelo menos. Ah, sim, agora sim. Agora Começamos a sim. gravar. Boa noite a todas. Boa noite. Então, sejam muito bem-vindas à nossa aula de número 7. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho que não poderia pular ela, né? Não poderia passar ela, porque é importante. Então, nós vamos fazer essa aula, e aí eu fiz ela bem curtinha, aí no final dela a gente entra na parte. Pode ser de PNL, vocês escolhem se vai ser de PNL ou se vai ser de traços de caráter, vocês escolhem, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui para o meu. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhando. Alô? Ah, não, é como não, é como não. Peraí, peraí. Agora melhorou? Agora melhorou? Agora melhorou? É louco. Alô? Ah, agora sim. Ok. Então, todos vendo minha tela? Sim. Sim, ok. Então vamos lá. Eu vou falar sobre dor, né? Dor e nocicepção. Que agora complicou, né? Que diabo você está falando? Vamos lá. Isso aqui é sobre medicina, biomedicina e biopsicossocial. Antigamente, as nossas dores, todas as dores que nós tínhamos, elas eram vistas somente pelo lado da biomedicina. Eles viam somente como algum processo no corpo que gerava aquela dor. Mesmo quando a dor era, a pessoa, o paciente não sabia explicar. Deixa eu botar alguém aqui. Entrou? Entrou. Então, mesmo quando o paciente não sabia explicar que dor que era que ele estava sentindo, ou quando ele falava, ah, é uma dor aqui forte, e aí o médico fazia os exames e não constatava nada. Né? Ele colocava a mão no peito e falava, uma dor forte aqui. E aí ia fazer exame e não tinha nada. Depois de muito estudo, agora a medicina ela leva em consideração outros aspectos, então passou-se a encarar o paciente como biopsicossocial. Então a dor que a gente traz, que a gente leva para o médico, por exemplo, ela não tem necessariamente só uma função, uma causa de algum órgão, nem nada assim. Eles entenderam isso, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a neurociência da dor. Antes da gente falar da dor, vamos fazer uma respiração aqui. Vamos fazer umas cinco sessões só, 5 vezes. Tem alguém querendo aqui? 5 vezes só, uma respiração só para a gente tirar um pouco o estresse da vinda, né, da chegada aqui, tá bom? Então, vamos respirar 4 e soltar em 6. Mas antes do 4 e 6, vamos fazer um e um. Só que o primeiro, você vai respirar pelo nariz e na hora de soltar, você vai fazer um A. Então, vamos fazer isso 5 vezes? Solta o ar.
Um ar que vai sair com som e com ar também. Vai sair. E solta o corpo também. Isso. Respira fundo e solta. E solta os braços, solta tudo, relaxa. Isso. Respira e solta. Isso. Ali você está fazendo certinho. Respira e solta. Isso é importante para a gente ir diminuindo o nosso simpático e melhorando, aumentando o nosso parasimpático, para a gente ter um aprendizado mais fixado, tá? Então, agora nós vamos fazer uma segunda sessão, que vai ser duas respirações e uma longa. Então, assim. Sendo que essa respiração é com o diafragma, tá? Então, respira duas, pode ser que fique um pouco tonto, tá? Um pouco tonta, pode ser que dê um pouco de tontura. Solta forte com o diafragma, aperta o diafragma. Olha, a Alice já está bocejando, isso é ótimo, significa que está funcionando, tá? Então, respira duas, respira, e com o diafragma empurra. Isso. E agora, o famoso 4-6. Respira em 4, 2, 3, 4. Solta em 6, 2, 3, 4, 5, 6. Respira. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respira em 4. 1, 2, 3, 4. Solta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respira. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, relaxa. É impressionante, impressionante como a Alice se entrega, né? Já está bocejando ali. Então, tá bom. Então, vamos lá. Seguindo, então, vamos falar sobre a dor e a nocicepção. O que é nocicepção? É a percepção da lesão. E a dor, ela só é dor quando nós interpretamos como dor. Então, quando há uma experiência sensitiva, ou seja, você sentiu, mas emocionalmente desagradável, ela precisa ser emocionalmente desagradável para ser dor. E você precisa ter uma experiência sensitiva, ou seja, você precisa sentir. Então, por exemplo, há casos em que você se corta e você não percebe. E depois de algum tempo você fala, ué, olha que estranho. Eu me cortei aqui, eu não vi. Nossa, tá tudo cheio de sangue aqui, ó, cortei aqui, ué, que estranho. Onde é que será que eu cortei? Né? Então, você não sentiu dor ao cortar. Por quê? Porque você não teve a experiência de sentir aquele corte e você não teve emocionalmente nenhuma sensação desagradável. Então, não, você cortou, mas você estava fazendo alguma coisa que estava te roubando aquela atenção e você não teve essa sensação emocional desagradável. Então, não tem dor. É um corte que você faz que você não sente dor. Por exemplo, a minha irmã mais velha, ela estava correndo em cima de umas tábuas com um monte de outras crianças. E, de repente, as crianças corriam para lá e para cá, e umas iam, outras voltavam, de maneira que as tábuas fechou
ela, na hora que deu o passo, o dedinho minguinho do pé encaixou na tábua, e as outras crianças correndo para lá e para cá, fechou a tábua e ela continuou correndo. Como ela é criança, né? Ela era meio fofinha, a velocidade que ela estava, o peso dela e o peso das outras crianças na tábua, a tábua ficou tão comprimida, tão apertada, que arrancou o dedinho minguinho dela e ela não sentiu. Ela não viu, ela continuou correndo para lá e para cá. E aí as crianças falaram assim: nossa, que isso aqui é sangue? Quem que se cortou? Quem que se cortou? E todo mundo se olhou, olhou braço, mão, perna, ninguém viu nada. De repente, minha outra prima falou assim: olha, Silvia, você você está sem o dedinho. E aí, quando ela olhou sem o dedinho, ela ficou branca. E aí, as crianças todas procurando o dedinho da minha irmã, achou o dedinho da minha irmã. A minha irmã pegou o dedinho, botou na mão e foi para casa da minha tia mostrar que tinha arrancado o dedinho. O que, que a minha tia fazia agora, né? Óbvio que minha tia se desmaiou, né? Viu o dedinho na mão da minha irmã, ela estava sob responsabilidade dela, e aí ela desmaiou. E assim ela ficou sem dedinho, ela até hoje ela não tem o dedinho do pé. E essa história ficou, né? Então você vê, um dedinho foi arrancado e a criança não sentiu dor, porque o prazer de estar brincando ali, correndo para lá e para cá, estava maior, né? O prazer, e ela não teve emocionalmente essa sensação desagradável, né? Então, é isso que é nocicepção. É quando a lesão, quando você percebe a lesão, né? Mas que não necessariamente ela tem dor. E aí vocês vão entender o que eu vou falar mais para frente. Por que, que eu estou falando sobre isso? Sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. O somático, que é o corpo, e o visceral, que é a parte interna, das vísceras, né? Nós temos dores aferentes, que são das extremidades para o cérebro, né? Que pode vir do nosso corpo, que é a parte externa, e também pode ser da parte interna das vísceras. Então, quando nós temos uma dor externa, como um corte no braço, por exemplo, é uma dor somática aferente. Então, ela vem da parte externa e vai para dentro até o nosso cérebro. Então, ele, por exemplo, um corte no braço, ele passa primeiro pelos gânglios, e aí, depois da glândulos, vem para a nossa parte do sistema nervoso para depois ir para o cérebro. Então, tudo que nos acontece na parte externa do corpo faz esse trajeto. Ele pode passar por um glânglio ou vários gânglios, dependendo de onde, o quão longe está do cérebro essa lesão. E vísceras são dores aferentes, que quer dizer, de longe do cérebro para o cérebro, né? De fora para cima. Visceral, que é das vísceras. Então, ela vai sair, aquela lesão da víscera vem para o nosso sistema nervoso e vai para o cérebro. Um corte no braço, por exemplo, é uma nocicepção, que pode vir com dor ou não. Você pode ter percebido a dor e ter trazido naquela dor uma sensação emocional negativa, ruim, né? Ou não, né? Pode ser só uma lesão. Ou uma dor pode ter uma nocicepção ou não. Ou o que significa isso? Que você pode ter uma dor sem ter nenhum corte, nenhuma lesão em nenhum lugar, nem nas vísceras, nem no corpo, nem em lugar nenhum. E aí, essa dor, por exemplo, a dor do coração partido, ela é uma dor real, né? Ela não tem lesão, mas ela é uma dor real, porque a dor, ela independe da lesão. Então, por exemplo, quando você rompe com um namorado, por exemplo, a dor que você sente é real, igual, do mesmo tamanho da dor de um corte no braço, da dor de um membro. A dor é do mesmo tamanho. Então, nós temos o caminho da dor, que ela é o sinal, né, o corte, por exemplo, os receptores, que são os gânglios, e o trajeto periférico que ela faz, e vai até o nosso cérebro. E quando não se tem essa lesão, existe assim mesmo assim um sinal,
que é, por exemplo, quando você sente a dor de ser rejeitada, a dor de ser não escolhida, a dor de ser da separação, a dor do luto, a dor de ser enganada, de ser traída, de ser trocada, de ser abandonada, toda Humilhada. humilhada. Todas essas dores que nós sentimos, elas são dores reais que nós sentimos como se tivesse mesmo partido, cortado um pedaço de nós, né? Que seja das vísceras, que seja do membro, não importa. Ela é uma dor real, que equivale a uma dor, que equivale a uma dor física, né? Inclusive, por exemplo, uma dor do coração partido, qualquer uma dessas dores que nós falamos, ela melhora como quando você, por exemplo, toma um comprimido. Mas você vai tomar um comprimido, o cara te abandonou e você vai tomar um comprimido? Pois é, melhora, de fato, porque é aonde ela passa no nosso cérebro é nos mesmos lugares que passa uma dor quando você corta. Entende? Então, por exemplo, mesmo quando é uma dor, por exemplo, você está dizendo assim, nossa, olha, doeu, né? Doeu aqui, nossa, você pisou no meu pé, doeu. A outra pessoa falou assim, ah, não foi nada, né? Então, não foi nada. Até essa não validação da sua dor dói como se fosse uma dor real mesmo. Só da outra pessoa não validar a tua dor, dói duas vezes, dói a dor e a dor da não validação. Né? E é real, a gente sente de fato. Né? E aí, existe os níveis das dores, né? A nocicepção, que é quando a lesão, ela pode vir com dor ou não. E quando há dor, ela pode vir com sofrimento ou não. E esse sofrimento, ele pode vir com comportamento ou não. Então, um exemplo assim bem estrambólico, bem exagerado, do jeito que eu gosto, né? Bem exagerado de uma nocicepção com muita dor, é, por exemplo, uma pessoa que ela está se sentindo tudo isso, abandonada, traída, jogada às traças, humilhada, e aí ela está sentindo tanta dor, e essa dor tá tão grande que passa a ser um sofrimento real. E aí vem para um comportamento, ela se joga do alto do prédio de um shopping, como aconteceu recentemente aí. Então, aquela mulher que se jogou do shopping, ela teve um comportamento devido a um sofrimento extremamente grande por uma dor causada por uma nocicepção, que a gente não sabe qual foi. Mas pode ter sido tudo isso que a gente falou. Ela pode ter sido traída, trocada, abandonada, humilhada, ela pode ter mil coisas ter acontecido que fez com que essa dor fosse tão grande, que trouxesse um sofrimento a ponto dela ter aquele comportamento. Então, o que vai fazer com que a gente tenha esses graus de dores, né? Então, qual que é a via descendente da dor? Então, a modulação da via da dor é quando libera diversos neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina, que modula essa intensidade, e ela vem da onde? Como é que a gente faz para liberar a serotonina e a noradrenalina? O que a gente pode fazer que está no nosso alcance? Quem é que arrisca aí um palpite? Alguém arrisca aí um palpite? Pode fazer a pergunta de novo, por favor? O que nós podemos fazer, o que está no nosso alcance, quando nós temos uma dor, seja ela física ou emocional, que faz com que a gente module essa dor a partir de liberar neurotransmissores, né, como a serotonina e a noradrenalina, para modular essa dor. O que a gente pode fazer?
Fazer coisas que a gente gosta. Mas você está no meio da dor, você está ali no meio da dor. Vamos supor que você foi atropelada e quebrou a perna. Você está ali no meio da dor. O que você pode fazer que está na sua mão? Chora. Chorar é uma forma de extravasar também. Mas uma forma de você liberar esses neurotransmissores, por exemplo, é a respiração. É você se manter calmo, você autorregular. Então, aconteceu qualquer tipo de acidente com você, respira, se autorregula. Porque quando você autorregula, você libera esses neurotransmissores e eles vão se comunicar com regiões do sistema límbico. Lembra que o sistema límbico é do prazer, das coisas boas, da coisa que a gente gosta? Então, ele vai se comunicar com o nosso sistema límbico e vai regular essa dor. Então, fatores emocionais e condicionamentos. Fatores emocionais é, por exemplo, você se manter calmo, né? E condicionamento, você respirar, você, de propósito, liberar esses neurotransmissores. Para quê? Para você diminuir, ou seja, modular essa dor que você está sentindo. Então, qualquer coisa que acontecer com você, que você sentir dor, você pode controlar essa dor, você pode modular essa dor, se você modular a sua respiração, modular o seu sistema. Você liberar esses neurotransmissores através da respiração, de se manter calma, né? Um exemplo bem forte disso é quando um homem, há muito tempo atrás, estava trabalhando e ele trabalhava ele fazia explosões de minas, né? E ele fazia com explosivos e ele colocava o ferro debaixo das rochas para levantar a rocha e colocar o explosivo embaixo. Numa dessas, algo deu errado lá e esse ferro que ele colocou debaixo da rocha, o explosivo explodiu antes dele sair do local e esse ferro entrou diretamente no olho dele, no olho esquerdo, e entrou no olho e vazou aqui em cima, do lado esquerdo também. Quando isso aconteceu, ele era um homem muito controlado, ele era muito regrado, ele era muito certinho. Então, ele se autorregulou ali naquele momento, e quando chegaram os médicos, ele estava sentado, sem desespero algum, super calmo, e ele dizia que não estava doendo, porque ele estava totalmente calmo, ele não estava sangrando, claro, mas assim, ele não estava desesperado, e ele explicou tudo o que aconteceu. De maneira que os médicos daquela época achavam que se furasse o nosso crânio, a gente morria, tudo saía por ali, a gente morria. A partir daquele acidente desse homem, Gage o sobrenome dele, descobriram que cada pedaço do nosso cérebro tinha uma função específica e que esse lado do cérebro não tinha a ver com dores emocionais nem dores físicas, porque ele estava com ferro atravessado no crânio e ele estava falando normalmente, ele estava contando como aconteceu, levaram ele para o hospital, medicaram, trouxeram vários médicos para saber como é que ia tirar dali aquele ferro para que não danificasse mais o cérebro dele e tal. O que aconteceu com esse homem? Depois disso, ele descobriu-se que esse pedacinho do cérebro era responsável pelas nossos freios, nossas regras. A partir daquele acidente, ele começou a falar palavrão, que ele não falava, ele começou a cantar mulheres, ele começou a ir para o bordel, ele começou a fazer coisas que jamais ele pensaria em fazer. Mas depois daquele acidente, ele começou a fazer. Então, descobriu-se que esse pedacinho do cérebro era responsável por isso. E por que eu estou falando isso para vocês? Por dois motivos. Primeiro, para vocês aprenderem a se modular, né, a modular a dor, para vocês modularem
os sentimentos quando vocês estão sofrendo muito por alguma causa, né? Então, vocês terem o controle dessa modulação da dor, tanto física quanto emocional, e para vocês entenderem que quando uma pessoa está sofrendo de amor, ela realmente está sofrendo de amor. A dor que ela sente é uma dor real, é uma dor física, não deve ser invalidada, né? Ela deve ser tratada como se fosse uma dor mesmo física. Você não leva no médico uma pessoa que está com dor física, né? Então, essa pessoa tem que ter atenção, tá? Mesmo sendo uma dor emocional. Então, Cris, eu posso fazer uma pergunta? Pode, pode. É que era do outro, da primeira parte que você falou da mulher que foi traída, humilhada e ela acabou pulando do prédio. Aí, no caso, se a gente tem um acidente, corta o braço, a perna, a gente não vai pensar em pular do prédio. Sim. Então, por que uma dor é a dor da humilhação, como que as pessoas vão me enxergar a partir daí, que dá vontade de morrer? Eu vou voltar aqui uns slides atrás. Está vendo esse círculo marrom? Sim. Aqui são os níveis da dor. Então, uma dor, que é a nocicepção, por exemplo, ela pode. O que é a lesão? É a lesão. Pode ser um corte no braço, aquele corte que você fez ali, não percebeu que fez. Então, você não sentiu dor, você não percebeu, não teve uma emoção negativa. O que eu quero que você entenda aqui é que a dor, ela só é dor quando ela está associada a uma sensação emocional negativa. Entende? O que aconteceu? E aí, essa nocicepção, ou seja, esse corte, por exemplo, essa falta do dedinho da minha irmã ali, quando ela perdeu o dedinho, não teve dor, porque ela não estava associada a uma sensação emocional negativa. Né? Tanto que ela fala até hoje do dedinho rindo. Mas quando você associa esse corte a uma dor, ou seja, essa nocicepção, que pode ser uma humilhação, a uma sensação emocional negativa, aí tem dor. De maneira que um corte pode não ter dor, mas uma humilhação pode ter uma dor tão forte quanto um corte. O que faz a dor e os níveis da dor é você associar aquilo a uma sensação emocional de dolorida, ruim, negativa. E aí você tem níveis. Essa dor que essa pessoa estava sentindo, que a gente não sabe o que era, a dor que ela estava sentindo e não era física, era uma dor tão grande, que passou de simplesmente uma dor para um sofrimento muito grande. Ela estava em sofrimento. E esse sofrimento era tão grande, que passou para um comportamento. E esse comportamento foi de se jogar lá de cima. Então, quer dizer, essa mulher ela ficou abandonada desde da lesão, desde a nocicepção, desde quando ela foi lá. Nós não sabemos se foi humilhada, trocada, não sabemos o que aconteceu com ela, mas desde ali passou pela dor, não foi tratada, não foi cuidada, passou para sofrimento, não foi cuidada, não foi olhada, não foi validada, passou para comportamento, e de comportamento passou para o que aconteceu. Entende? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o quanto a dor ela pode ir aumentando, até chegar num ponto de um suicídio, quando ela não é vista, não é olhada, não é tratada e é ignorada. Né? Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, ela não tem uma dor física. A nocicepção dela é outra coisa. Nós não sabemos o que é. Mas aí ela ignora. Ou ninguém olha para ela, ou ela não tem forças para fazer alguma coisa. E aí essa nocicepção vem para a dor. Da dor vem para sofrimento. É quando ela entra em depressão profunda. E essa depressão profunda pode vir para comportamento. Que tipo de comportamento? Ela pode tentar não só o suicídio, mas ela pode tentar matar pessoas que ela ama, para que essas pessoas não sofram.
o que ela está sofrendo. Para proteger, por exemplo, os filhos, a mãe vai e mata os filhos, que na visão dela estão sofrendo tanto quanto ela, mas às vezes não. Mas a mãe, ela acha que o filho está sofrendo, porque ela está sofrendo, ela não quer que o filho sofra, ela vai e mata o filho. Depois ela se mata. Quantas histórias dessas a gente já viu por aí? Da pessoa matar os filhos e depois se matar. Ou o marido matar a família toda e depois se matar. Então, é uma dor que já extrapolou para sofrimento, que já extrapolou para comportamento, né? De maneira que ela em nenhum momento foi vista, foi olhada, ela não se viu, não se olhou e ninguém olhou para ela, né? Ela não foi validada em nenhum momento. Então, quando a gente sente algum tipo de dor, quando a gente sente tristeza, quando a gente sente boa noite, Regina, quando a gente sente alguma dor muito forte, a gente não deve ignorar essa dor, porque a tendência dessa dor é aumentar, né? Então, ela vai aumentando, ela vai aumentando. E aí, acontece, por exemplo, desses jovens, muitos jovens aí fazerem porcaria, né? E aí as pessoas falam, puxa vida, ninguém viu isso, né? Esse jovem fez isso daí, por quê, né? E os pais, onde estavam? Às vezes o pai fala, nossa, eu não sei por que que ele fez isso, ele tinha tudo. Na cabeça dos pais, ele tinha tudo. Mas ele não sabia, ele não tinha tudo, ele não achava que ele tinha tudo. Então, existiu uma dor ali, que não foi vista, não foi olhada, que aumentou para sofrimento, que foi para comportamento. Então, o que eu quero atentar aqui, de hoje, é exatamente isso. Se você tem uma dor, não ignore essa dor. Não fale, amanhã passa, daqui a pouco passa. Ah, eu estou com uma tristeza tão profunda, amanhã eu estou bem de novo, eu vou ligar um rádio aqui. Não ignore a dor. Vai verificar o que está acontecendo, qual foi o gatilho que aconteceu, que causou aquela dor, o que está acontecendo, o que aconteceu antes dessa dor, né? Para você ir pesquisar, ir lá a fundo, ver o que aconteceu quando tudo aconteceu. Cris, posso falar? Sim, pode falar, Irene. Cris do céu, que aula. Que coisa, né? Eu terminei um namoro, amanhã faz um mês. E eu estava fingindo que eu estava ignorando essa dor. Eu terminei o relacionamento, né? Tô falando aqui para todas, mas a gente teve um penso comigo, então você sabe. É, terminei gostando da pessoa, então é muito difícil terminar um relacionamento você gostando da pessoa. Mas, mulheres, eu terminei porque o nosso pensamento de futuro. Não tenho mais 15 anos, não tenho mais 16, não sou mais adolescente, né? Então, meu namoro era um namoro, enfim, por propósito, porque eu queria que a pessoa tivesse o mesmo propósito que eu. E aí, como o nosso pensamento de futuro não era parecido, eu terminei mesmo gostando. Cris, pois é isso, eu tenho disfarçado, tentado ignorar que eu não estou sofrendo. Semana passada, meu celular descarregou e a aula estava maravilhosa. Eu fiquei arrasada porque eu não consegui voltar aqui. Hoje eu estou aqui sentada do lado da tomada, que hoje eu participo dessa aula até o final. E que coisa, eu quero dizer para vocês que eu estava fingindo que não estava vendo a minha dor. E o Dia dos Namorados foi a semana passada. Nossa, como meu coração estava doendo. Aí você começou a falar e justo disso, pois o meu coração está doendo. Então, E eu estava ignorando. então, o que acontece? Não ignore, sinta essa dor, sinta a dor. O mais profundo que você puder, sinta, chora, escreve, porque quando você foge da dor, a tendência dela é só aumentar, você está ignorando a dor, né? E aí ela vai para o corpo, né? Sinta essa dor e sofra esse luto, né? O luto ele foi feito para sofrer, precisa sofrer. Então, assim, sinta, chore se você tiver necessidade, chora debaixo do chuveiro, chora, escreve, sinta, porque se você ignorar, ela vai aumentar.
né? Então, nós não sabemos o que aconteceu com aquela moça, né? Eu fiquei assim chocada quando eu vi como gravaram e jogaram na internet, né? Eu vi e eu fiquei assim muito chocada e eu fico pensando assim, caramba, né? O que será que essa pessoa estava passando na vida dela? Ela era jovem ainda, né? E ela, você vê que ela, a gente não sabe se tinha família, se não tinha, onde estava, se tinha filho, se não tinha. Mas, assim, para uma pessoa chegar a se jogar do prédio, a dor dela estava muito grande. Ela queria acabar com aquela dor, ela não queria morrer. Ela queria só acabar com aquela dor, né? Então, vocês precisam se acolher quando vocês sentem dor. Se acolher, fazer coisas que vocês gostam, sinta a dor, mas se acolha, se abrace, se, se, se agradem, porque ignorar a dor só vai fazer com que ela cresça, entende? Então, eu ia pular essa aula para a gente ir para a aula que eu tinha falado para vocês, né? Mas eu falei, não posso pular essa aula, ela é muito importante. E ela é complemento de tudo que a gente tem falado, né? É você saber que a dor ela aumenta quando você ignora e que você precisa prestar atenção nela é muito importante, né? É uma das coisas mais importantes para a gente nesse momento, é saber que uma dor, pequena que seja, ela tem que ser olhada, né? Eu queria que uma das nossas aliadinhas estivesse aqui hoje, mas ela não está. Mas é isso, assim, nossas dores emocionais, elas são muito reais. Elas são muito reais, como se fosse um corte mesmo. E ela tem que ser tratada. Então, Cris, a Cris, fibromialgia, então, a fibromialgia é assim, é uma junção de dores que não foram, Exato. que foram ignoradas. não foram Exato. Então, tratadas. eu vou mostrar para vocês uma segunda parte que vai falar da fibromialgia. Fala, Alice. Então, eu acho que na aliança a gente acaba fazendo isso que a Irane falou, porque eu também terminei o meu relacionamento gostando dele, a gente estava se gostando, mas ele não queria se casar. E aí eu falei, então a gente está olhando para o futuro errado, porque como que eu posso pensar num casamento e ele não pensar num casamento? Exatamente. Então a gente está numa outra fase, que a gente está procurando um homem que vai olhar para o mesmo caminho, para o nosso futuro, para os nossos desejos, e fazer esse alinhamento. Então, eu Exato. acho que todas que estamos aqui na Aliança, acho que vai passar por essas escolhas, não são? Não são Sim. três pré-quedas, né? Sim. Então, não sei em qual pré-queda a Irane está, né? Espero que não seja meu último até o próximo, porque eu já passei por alguns e eu estou entendendo muito bem como funciona isso. E quando a gente está na aliança, a gente termina porque a gente já está com o nosso olhar para o futuro. A gente tem certeza que a gente está atraindo esse homem maravilhoso que a gente deseja, que a gente fez essa listinha de tudo que ele tem como qualidade, e aquele que foi não tinha, infelizmente, Exatamente. não tinha as E qualidades que aí, tinha. como fazer com que seja o último, né? É o que eu Uhum. falei na outra aula. Você conheceu a pessoa, você já abre o jogo. Bota as cartas na mesa, porque a gente não tem mais tempo para perder. Então, coloca nas cartas, olha, é o seguinte, eu participo da Aliança Divergente e lá nós aprendemos o que nós queremos e o que nós não queremos. Então, a pessoa que eu procuro para mim, para minha vida, é para minha vida toda. Eu quero alguém que me respeite, que me valorize, que me ame, que me assuma, que case, que seja o provedor da casa, que seja um homem, um alfa, né? Então, botar tudo em cima da mesa, porque se o cara correr, é porque ele não tinha, com perdão da palavra, não tinha colhões para isso, né? Então, assim, se ele correr, é porque ele já não estava ali mesmo inteiro, ele estava ali procurando uma mãe, uma cuidadora, né?
alguém que lavasse as cuecas dele, fizesse comida para ele, né? Então, já abre o jogo e fala. Se você vai ser esse homem, nós vamos saber agora. Se você encara essa, né? É isso. Oi. Oi, eu queria falar um ponto que eu achei interessante. Percebi que na Aliança a gente trabalha muito com o racional, né? Por exemplo, a Alice e a Irane falando do fim do relacionamento, aí foi meio que racional, viram que não era o que elas queriam e rompeu. Só que, além do racional da aliança, o importante é que a gente também está cuidando do emocional com você. Porque sem cuidar do emocional, não vamos ter estrutura para o. Sem cuidar do emocional, não vamos ter estrutura para o racional, né? Eu achei interessante porque teve alguns protocolos que eu fiz no início que me machucaram bastante, só que eu fui fazendo e não percebi que eu meio que travava para fazer novamente os protocolos, sem perceber por quê. Aí fui entender que as conversas difíceis, as primeiras, meio que criou um trauminha ali de leves. Aí, conforme eu fui tratando isso, já está mais fácil conseguir fazer as conversas agora. Já tenho mais estrutura, né? Conforme vou fazendo. Uhum. É isso mesmo. Quando você. Ah, tá. A Regina está falando que está na condução. Então, quando você quer ir só com racional, sabe aqueles burro que você empurra e ele vai empacando, você vai empurrando, ele vai empacando? Isso que eu percebi ao longo desses 4 anos na aliança, que a maior parte das pessoas, quando chegava no emocional, empacava. E eu queria entender por quê, né? E aí eu entendi que o emocional e o racional, eles têm que caminhar juntos. Eles têm que caminhar juntos. Você tem que entender o racional, que é mais fácil, mas você tem que caminhar com o emocional também. Você tem que ir cuidando e ir fazendo as feridas e ir tratando as feridas. Né? Você faz um furinho aqui, vai lá e põe os paradrapinhos e dá uma mexidinha, aí vai, dá mais um rasgão ali, aí você vai dar uma costuradinha, né? Você tem que ir se curando, né? Porque senão, por que muita gente entra na aliança e rapidinho quebra os padrões e vai para frente, ganha dinheiro? Por quê? Porque o emocional já estava mais ok. Né? Não tinha tantos traumas assim, estava tudo mais ou menos ok, então foi pouca coisa que teve que alinhar. Agora, a maioria de nós, não. A maioria de nós teve uma infância difícil, teve uma infância cheia de trauma, né? Os pais querendo educar, querendo nos fazer bem, nos marcaram, né? Então, a gente tem que ir caminhando com as duas coisas juntas. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente caminha melhor, caminha mais leve, mais fácil, né? Senão fica muito difícil. Alice, você entendeu esse negócio da intensidade da dor? Sim, eu entendi, sim. Tá? Então, agora nós vamos dar só uma seguida aqui, para vocês entenderem uma outra coisa. Então, aqui é sobre a modulação da dor, né? Que você pode modular a sua dor, ou seja, tá doendo a ida dele, a despedida dele, tá doendo você ter dito não para alguém que você gostava? Tá doendo. Respira. Quando você pensar nessa dor, respira. Tenta modular ela, tenta vive ela, mas vai modulando, vive, sente, mas vai modulando, né? E vai colocando uma técnica para passar melhor essa fase, é você começar a colocar no papel uma listinha de coisas negativas dele. Então, por que você separou? Então, você coloca lá, ele não queria casar, ele não queria ser provedor, ele queria dividir as contas, ele gostava de
rock e eu de samba, Zé Gafieira. Ele não gostava de dança e eu adoro dança. Então, começa a colocar ali os pontos negativos, começa a enxergar os pontos negativos da outra pessoa, que aí você leva um choque de realidade e passa essa fase menos dolorida. Né? Quando você começa. Porque o que a gente faz normalmente? A gente começa a transformar o outro num príncipe, a gente começa a enxergar até o que não existe, né? Aí você fala, nossa, ele era tão lindo, ele tinha dois narizes assim, tinha um olho só no meio, você fala, ele era tão lindo, né? Então, a gente começa a enxergar o que não tem no outro, né? Só a gente cria um príncipe encantado na nossa cabeça. Né? E aí a gente fica vivendo essa história com esse príncipe que só tem na nossa cabeça. Na realidade, ele não existe. Então, comece a enxergar o lado ruim, que essa dor vai diminuindo um pouco mais. Né? Vai diminuindo. Posso falar? Sim, claro, Isabel, pode falar. Peraí, deixa eu só ajeitar isso aqui. Eu vivi vários momentos desse, tá? E assim, como que eu me equilibrava? Isso é um toque para a Fabi. É para a Fabi que está com esse problema? Tem duas aqui que é de separar? Separar do. Quando vocês começarem a pensar naquilo que realmente vocês querem para vocês, tudo isso que a Cristina está falando vai fazer muito sentido. E assim, tem uma música, né, que fala, a gente se apaixona por aquilo que a gente inventa da pessoa, não é real, né? Então, assim, eu passei por alguns momentos e eu estou ajudando a minha filha, inclusive porque a Cristina sabe que ela está passando por esse momento. Ela tem 20 anos e eu falo para ela, você tem que viver essa emoção, essa tristeza intensamente, porque é o momento de você ser intensa, com 20 anos. Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo uma outra visão e você consegue se equilibrar um pouquinho mais. Claro que tem pessoas que são um pouco mais sensíveis, né? Não conseguem se equilibrar sozinha. Eu sei que eu sou um ser para ser estudado pela NASA. Mas é isso. Viva intensamente essa dor, isso que a Cristina está falando é verdade. Mas, assim, para de chorar, acabou. Chora tudo que tiver, enxuga a lágrima, levante e sai andando. Esquece tudo que está para trás. Que o caminho é esse, é você se posicionar. Isso, na verdade, é um posicionamento. Tá? Não sei se ajuda. Ouve música, procura pessoas alegres, toma sorvete, se você gosta, come chocolate. Vai engordar um pouquinho? Vai, mas depois emagrece. Caminha, passeia. Aqui, ó, ninguém morre de amor, tá? É isso aí. E aí, obrigada, Isabel, pela contribuição. E aí, vamos falar um pouquinho sobre onde a gente sente a dor, né? A gente sente a dor aqui nessa região do cérebro aqui, né? Bem reto aqui, ó, uma faixa aqui, que é o giro postcentral, que é o córtex tomatosensorial, é onde recebe a dor. A dor somática, que é a dor do corpo, associada a alguma lesão em tecido não nervoso, como um corte da pele do braço, por exemplo, existe essa dor. A dor neuropática, que é associada a uma lesão direta no tecido nervoso, como os neurônios, por exemplo. A dor nociplástica, que é junto, tá? Tá separado, mas é junto. Nociplástica, também chamada de dor centralizada ou processamento alterado da dor, advindo do aumento da sensibilidade do sistema nervoso central, ou seja, quando os receptores da dor são estimulados sem causa evidente. Então, quanto mais você ficar alimentando a dor, assim, em palavras mais fáceis aqui, né? Quanto mais você ficar alimentando a dor, mais ela vai aumentar. Então, eu tenho uma irmã, eu sempre tenho uma irmã, né? Mas é real, viu? Eu tenho uma irmã que quando ela ficava. Quando ela brigava com o namorado, quando
acontecia alguma coisa nesse sentido, ela costumava, ela limpava a casa, aí ela sentava na sala com uma bebidinha do lado, ela deixava a luz bem baixinha, botava som na vitrola, naquela época era vitrola, né? Botava na vitrola lá umas músicas bem triste, ela fechava a janela para ficar bem penumbre, botava o som na vitrola e ficava chorando, bebendo e chorando, e chorando, e bebendo e chorando, e bebendo e chorando. Mas isso era uma semana, era duas, era três, até a hora que eu me irritava, abria tudo, trocava o som, tirava o copo da mão dela e falava: chega, agora nós vamos dançar. E levantava ela no meio da sala para dançar, porque assim, até quando, né, que ela ia ficar ali alimentando aquela dor, né? Então, assim, sinta tudo que você tiver que sentir, mas chega um momento que você tem que parar de alimentar, né? Sinta tudo que tiver que sentir, mas não fique alimentando, porque quanto mais você alimentar, mais ela vai aumentar. Como tudo na vida, tudo que você alimenta cresce, né? E aí existe uma coisa muito interessante que chama a teoria do portão. A teoria do portão é o seguinte: quando você recebe o sinal da dor, ela pode vir pelas fibras nervosas, A delta, e fibra C, e pelas fibras nervosas abertas, que são as fibras quando você passa a mão na pele ou faz uma massagem, quando você recebe esses dois estímulos ao mesmo tempo, a dor não é recebida pelo cérebro, pois o neurônio inibitório da medula espinhal é ativado e bloqueia o neurônio de projeção. Deixa eu explicar isso no português. Significa o seguinte, vamos supor, você bateu o joelho. O que que você faz para aquela dor não chegar no seu cérebro? Porque você viu lá, a dor, ela chega no cérebro através de um circuito. Então, uma coisa, a dor vem ali, aí passa pelos gânglios, passa pelo sistema nervoso central, ele vai subindo até o cérebro. Então, para não chegar no cérebro essa dor, bateu o joelho, você faz uma massagem ali. Você faz uma massagem no joelho. Faz uma massagem rapidinha ali no joelho, porque a dor não chega no cérebro, porque ela fica confusa. Quando você sente, você causou aquela lesão, ela vai pelas fibras C, pela A delta, vai pela A delta e vai pela C, e vai para o cérebro. Mas quando você faz uma massaginha que é por de fora, né, para a parte de fora, você está massageando as fibras nervosas, que é a beta. Quando ele recebe essas três informações, a delta, a fibra C e a beta, é como se fechasse a porta, o portal, né? Fecha o portão e aquela sensação de dor, aquela nocicepção, ela não chega no cérebro, não vai para a sua medula espinhal. Então, qualquer dor que você tiver, que você fizer uma massaginha ali em cima, você acha que saiu a dor. Então, vamos supor, você está com uma dor nas costas, vem alguém e faz uma massagem ali naquela dor, a dor some. Por que a dor some? Porque aquela massagem interceptou a passagem do portão que vai a informação da lesão para o cérebro. Aquela massagem fechou o portão. Entende? Então, quando você tem uma dor, mesmo que ela seja emocional, faz uma massagem em você, passa um óleo, passa um creme no seu corpo todo, nos pés, nas pernas, nos braços, né? Cuida do cabelo, faz uma massagem no couro cabeludo, faz uma massagem no rosto, pula, faz uma ginástica, vai para academia, vai dançar. Então, isso é muito real. Quando você leva dois estímulos, o cérebro não recebe a dor. Entende? Então, quando eu falo para vocês assim, se toca, se bate, se massageie, se abrace, é real, é real. Isso intercepta a dor não vai para o cérebro. Por isso que é tão importante
a parte externa dos seus movimentos, né? A parte externa do corpo, pular, bater, fazer alguma coisa, porque aí você fecha o portão da dor. E quando você está muito cansada, também funciona? Olha, ela funciona. Por exemplo, você está muito cansada, você vai numa massagem, você não sai de lá descansada, pisando nas nuvens? Também funciona. Mas quando você está sozinha, também funciona. Faz você mesmo uma massagem, faz você uma massagem na, na panturrilha, nas coxas, aquelas madeirinhas que eu falei na aula, acho que 2 ou 3, não, acho que 2. Tem umas madeirinhas dessa para você fazer uma massagem no ombro, nas costas, no pé, né? Que funciona. Eu vou fazer uma agora, porque eu estou muito cansada. Então, faz que funciona. Um banho quente também funciona, sabe? Mas o mais importante, está Esse cansado. banho quente relaxa demais. Se eu tomar um banho agora, eu vou dormir. Então, é isso. Tá cansada, tem que descansar. Não pode negligenciar o corpo. E aí, ó, a convergência neuronal e a dor referida significa que o mesmo gânglio pode receber estímulos de dor em vários lugares do corpo ao mesmo tempo, então você não tem certeza da dor onde está. Aqui é a dor da... Esqueci quem falou sobre a dor da... No corpo todo, como que é o nome? Fibromialgia. Fibromialgia. É a dor da fibromialgia. Vem de vários gânglios. Então, a dor vem de todo lugar, todos os gânglios recebem aquela dor e você não sabe exatamente onde é a dor. Se a dor está no ombro, se ela está aqui nas costas, se ela está aqui embaixo, você não sabe onde. Dói tudo. Dói tudo. Onde é que dói? Não sei. Está doendo aqui, está doendo aqui. Onde você puser a mão, dói. Porque está vindo de vários gânglios, né? E a melhor coisa para isso é exercício físico. Porque quando você faz exercício físico, você está mexendo no corpo todo. Não exatamente só ali onde está doendo. Você mexe em todo o corpo. Uma massagem também de leve também, porque você está recebendo estímulos interno e externo. Entendeu? E é isso. Sobre dor, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu achei que eu não podia pular essa aula, porque eu achei uma aula muito importante, porque todos nós temos dores, seja ela física, seja emocional, a gente tem dor o tempo todo dia a gente tem alguma dor, e a gente não pode ignorar essas dores, não pode, porque elas crescem, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. E mais importante do que saber sobre os traços de caráter, mais importante do que saber sobre o PNL agora, era vocês ficarem atentas para isso. Que é ligar as outras áreas. E aí, Cris, sim, é interessante porque até que nós estamos em 2026, então a mente está mais aberta. Mas mesmo assim, na maioria das pessoas da sociedade, né? Quando a gente está com dor física, a gente vai ao médico. A nossa tendência das dores emocionais é esconder, é guardar, é ter vergonha de falar, né? E olha que exatamente. eu estou falando da nossa geração, que nós estamos procurando a cura, procurando autoconhecimento, já estamos bem mais evoluídas, né? Mas É, mesmo assim, que coisa, né? Eu não tinha essa dimensão, não tinha essa consciência de que a gente está num mundo que é assim, ai, você dá conta de tudo. Ai, o que você falou é bem interessante. Vai chegar um momento em que sim, abra a janela, troca de música e vamos viver. Mas o que você falou, viva a dor, né? E no mundo que a gente vive é invalidado a dor. Então, como é invalidar. invalidado, se é dor física, beleza, você vai ao médico. Se é dor emocional, né? Se é dor emocional, a tendência é você guardar, é você esconder. Que Exato. interessante. E essa junção de dores, olha aí seu último slide, né? Olha aí a É, última página, pessoal. Olha o que acontece. Chega ao ponto de que você tem tanta dor que você não sabe de onde vem, né? de onde Incrível. vem, né? Eu queria muito falar sobre isso, porque eu fui, há 2 semanas atrás, eu fui no dentista, e ela arrancando o meu siso, ela bateu com muita força com o buticão nos dentes de baixo.
E eu levei um susto, assim, falei, fiz assim, né, com a boca aberta, Aí ela não falou nada. Aí ela fez, bateu de novo. Aí eu fiz, Aí ela falou, não bateu. Eu fiz, aham. Com a bocona aberta, né? Falei, aham. Aí ela falou assim, não bateu não, eu tô vendo. Aí eu falei, eu tô sentindo. Quem você acha que tá mais certo? Eu que tô sentindo a dor, que tô falando que bateu, ou você que tá vendo achando que não bateu? Fiquei muito puta da vida. E eu falei, e aí tudo bem. Ela terminou de arrancar o dente, e realmente foi um dente difícil, porque é o siso lá atrás, o último, né? Então, bem complicado. Mas custava ela dizer desculpa, foi sem querer, e tá tudo bem, né? Mas ela invalidou a minha dor. Eu falei que não tava, que tinha doído, e ela fez de novo e falou: "Eu vi, não foi, não bateu, eu vi". Você viu, mas eu senti. Que interessante, né? Quer dizer, está invalidando a minha dor, literalmente, né? Eu fiquei muito brava, fiquei muito brava. Eu marquei de amanhã ir lá conversar com o administrador, que eu não quero mais ela mexendo na minha boca, porque agora eu não confio mais. Eu quero outra dentista, ou então eu quero meu dinheiro de volta. Então, Bem assim, assim mesmo, né? não é, menina? Que coisa, como assim? Quer dizer que amanhã ela vai fazer o quê? Um rasgo na minha boca e vai dizer, não É, rasgou? Que pois coisa, é. Ainda mais no dente, né? né? Não, falei de jeito nenhum, ninguém vai me invalidar assim. Depois de 60 anos de idade, alguém vai me invalidar, eu vou ficar quieta? Vou nada, É, né? E eu é. fiquei muito brava, assim, na hora, eu falei, fiquei brava mesmo. Já tinha brigado com ela, né? Mas falei, aqui não vai adiantar ficar discutindo, né? Falei, eu vou me compor, né? Me recompor, vou fazer um protocolo e vou voltar lá. Amanhã marquei, vou voltar para lá. Então, Mas assim, já você não. arrancou tudo? Hã? Já arrancou todos os sisos? Graças a Deus, não tem mais siso, graças a Deus. Mas foi difícil esses sisos, hein? Ah, Puxa vida, viu? Mas você vê, né? A gente não pode se permitir que as pessoas invalidem nossa dor. Isso dói mais do que a própria dor. A pessoa invalidar a nossa dor, falar que você não está sentindo nada, isso é bobeira, mas é porcaria, igual quando a gente é criança, não é? Que a gente se machuca, aí os pais da gente falam, ai, não foi nada, para de chorar. né? E você Então, tá com o assim, joelho arrebentado ali e fala, ai, não foi nada. não foi nada. Para de Joga, chorar. a minha tia falava, joga sal. É, arrancou o tampão do joelho, mas tá tudo bem, né? Assim. Sal, meu Deus. Então, e é isso, a gente precisa estar sempre atento para as coisas, né? Não se deixar ser invalidado assim, nem a gente se invalidar, né? É, Mas no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, é muito isso. É É muito muito, invalidado, principalmente na infância. é, Para de chorar, não é nada. Isso é é, frescura, né? é isso Então, mesmo. cabe a nós a tratarmos as próximas gerações diferentes. Gente, isso é muito real. É, Se eu verdade. tiver, se Deus me permitir ainda, né, ter um netinho, né? Eu vou ser aquela avó que estraga. Oh, e machucou o dedinho, vem com a vovó. Você precisa botar seus filhos trabalhar, Pois é, se for igual a reproduzir. mãe, se for igual a mãe, vai demorar, viu? Fala, às vezes estão muito devagar. Então, viu? Tá devagar. Mas também, né? Eu fui dar o exemplo, né? Ai, ai. E é isso. Vocês querem que a gente entre nos traços de caráter ou deixa para a próxima? Que traço de caráter é bem extenso. São vários, são 5 tipos, né? E é bem extenso. Ou prefere na quinta-feira? Ai, vamos fazer na quinta. É, Melhor. Porque se a gente tem informação demais, a gente não consegue absorver. Verdade, é verdade. Ah, na Lua, melhor parte. Então tá bom. A gente vê então na quinta-feira os traços de caráter e a PNL depois, então, na outra semana. é Se isso. só não sobrar nada da quinta agora, a gente faz a PNL na terça.
Ô, Cris, quero só aproveitar a oportunidade de falar que o ego dominante aqui está a todo vapor. Vocês viram hoje, meninas, consegui colocar 2 projetos que estavam ali engavetados, consegui. E olha que a gente nem teve aula ainda de ver a sombra, não sei o quê, que você vai ensinar tudo para a gente, mas eu estou assim focada nessa nossa mentoria. E meninas, sabe, um desejo no coração de falar para mulheres. E aí, o ego dominante, eu falei, você vai fazer. Eu estou maratonando as aulas que eu perdi, né? Então, a aula de hoje que eu vi você falando assim, você tem que falar para o seu cérebro, você tem que negociar com ele, você tem que falar. E eu fazendo as coisas em casa de manhã, hoje eu fiquei de folga. Depois eu coloquei a aula em prática, agora à tarde coloquei meu Instagram, estou com um grupo de mulheres, então, olha, meninas, muitas transformações por aqui. Que Estou bom. feliz. Celebre com vocês. Muito bem, parabéns, você merece, não pare. Tem muita coisa por vir ainda. Mais alguém quer falar? Oi, boa noite. Oi, Ione, boa Tudo noite. bom? Tudo Eu bem. perdi a aula de quinta. Aí você vai disponibilizar? Eu subi hoje uma aula, mas eu subi no privado. Tá. E aí depois eu percebi que não era no privado que era para subir, era no não listado. Então agora eu já consertei, tá em aberto lá. O link está no grupo, subi mais uma, e hoje eu vou subir a anterior, né? Uhum. E da semana passada, quinta-feira, e vou subir a de hoje também. Ah, tá ótimo. Tá E foi muito boa a sua aula. Todas, né? Mas essa daí foi muito especial, né? Fala bastante com a gente. E a gente ia pular essa. Eu falei, não, não vamos pular, não. Não Vamos. pula, não. Fez muito bem. Foi muito bom para mim que estou nessa fase aí de vai, não vai, de larga, não larga. Aí é mais complicado, né? Porque a gente fica assim, olha, você viu o áudio de hoje, né? Hoje foi de ontem. Não, foi de hoje. Nossa, o áudio de hoje, gente, foi um soco, nem foi nem no estômago, foi direto no olho, assim, pau, você cai lá do outro lado no buraco preto, né? Uhum. Porque ele fala exatamente sobre isso, sobre você ficar tão dependente emocional do outro que você não vive e não deixa o outro viver, né? Tem. Aí a gente fica presa no desde desde gratidão, de vingança, de medo de ficar sozinha, medo de estar fazendo errado, de dar um passo em falso, né? Uhum. É medo de tanta coisa e é tanta envolvido num único assunto, né? Sim. São muitas emoções misturadas, né? Tá. Assim, eu já vou agora, julho, para 3 anos que eu e meu marido, ex-marido, não estamos morando na mesma casa. Mas eu ainda não consegui finalizar o divórcio. Ainda tem alguma coisa que me prende. E aí que eu entrei na aliança, né? No fim das relações ruins. Aí eu Uhum. falei, aí eu tô na esperança, né, de dar esse passo. E aí eu fiquei com a psicóloga, né, que eu estava passando, falei, o dinheiro que eu estou gastando com psicólogo, vou entrar na aliança. Aí eu ganhei muito entrando na aliança, né, conheci o grupo de vocês, com a Flávia, com outras pessoas, então isso abriu bastante, né, os horizontes, aprender bastante sobre emoção, fiz análise corporal, então estou indo um passo de cada vez, me curando, né. Certo. Você fez o ego dominante? Estou fazendo, Isso, faz e me estou manda. anotando. Me manda, porque é no ego dominante que a gente vai ver as crenças, a gente vai ver os padrões, a gente vai ver as sombras, e a crença a gente viu como desmascarar as crenças, né? Mas a gente Uhum. vai para a sombra agora, né? A gente vai olhar a sombra, porque a parte da sombra é a parte que a gente mais é mais difícil, porque a gente olhar o nosso lado negro e abraçar é bem complicado, né? A gente olhar para a gente e falar assim, eu sou narcisista, já dói, né? Já doeu, né? Olhar e falar, Uhum. caramba, então a narcisista era eu.
caramba, então eu sou o lado mais lento do negócio, caramba, então sou eu que sou a erva daninha da plantação, né? É É, difícil de se encarar, né? é, A gente vê o nosso lado ruim e aceitar, né? Poxa, é. então sou eu que sou a destrambelhada, sou eu que sou né? A E vítima, né? a vítima É, né? também. Eu que estou fazendo tanta gente sofrer por ego, por narcisismo mesmo, por vingança, né? É terrível. Uhum. A gente encarar e soltar e abrir mão disso, né? É bem difícil. Eu lembrei de você, né, assim, quase todo dia, né, porque fazendo o ego dominante, aí hoje eu estava numa reunião de LGPD, lá com uma empresa e mais a comissão, me puseram para fazer parte. E aí o diretor começou a falar um monte de coisa, meu Deus, eu queria matar aquele homem. Aí eu falei, nossa, tem que anotar isso. Aí o pessoal falou de fazer uma festinha amanhã, né, de uma festinha junina. Aí eu já queria saber que cada um ia levar, que ia fazer, não sei o que e tal, né, semana passada. Eu falei, não, peraí, eu não vou liderar isso, cada um leva o que quiser. Então, eu vou lembrar, né, opa, meu ego dominante, meu padrão, vamos mudar. E assim vai indo, aos pouquinhos. É, o seu pico é o. A Ana Lu não fez o ego dominante? Eu vou falar do ego dominante daqui a pouquinho, então. O seu padrão mais alto, Ione, é o masoca, né? Meu percentual maior, eu sou masoquista. Então, o masoca, ele é dele, né? É natural dele a organização. Então, ele é o Uhum, melhor na organização. Então, quando você vê um movimento, você já quer organizar, né? Já já. junta com o narcisismo, eu pronto, né? Vamos botar ordem nessa bagunça aqui. Não, aí eu pus freio em mim, não fiz, não falei nada, cada um leva o que você quiser, eu não quero saber o que vão levar. E a festa não é minha, né? Não sou eu que estou organizando, então fiz o Isso. meu caldinho de feijão agora, enquanto estava aqui na reunião, é o que eu vou levar amanhã. Pô, Porque senão você traz tudo para as costas. E aí fica pesado, né? fica pesado. E se fosse o caso, eu já pegava o dinheiro do pessoal, eu mesma ia fazer as coisas, fazer as compras, fazer tudo. Falei, para com isso. Você não vai fazer isso, não. Você vai fazer alguma coisa, mas o que você quiser. Aí eu tive uma conversa comigo, né? E nós resolvemos que eu só ia fazer o meu caldinho de feijão. É isso mesmo, é isso mesmo. A Alice levantou a mão. Então, porque eu recebi o ego observante, mas existe esse outro material de ego dominante? Eu falei errado, desculpa, é ego observante, ego observante. É que eu estava lendo sobre ego dominante hoje e me confundi, é ego observante. Ah, então tá certo. É que o ego dominante, na verdade, é quando é, o ego toma a sua frente e tudo que você faz é por ego só. Né? Diferente do ego observante, que é o ego, só que ele observa de fora. Entendeu? Era isso, Ana Lu, que você estava confusa entre ego observante? Ah, eu não recordo se eu fiz isso. O ego observante é aquele que você anota durante o dia, como você acordou de manhã, como passou sua manhã, como foi antes do almoço, como você estava depois do almoço, como estava teu humor. Se alguma coisa aconteceu, alguém falou alguma coisa que te roubou o teu estado emocional, te deu algum gatilho, o que como você se sentiu em todos os momentos do dia? Eu falo assim, essa atividade está naquele book? Isso, Porque tá no e-book, tá no e-book. é que eu não comecei a ler, né, ele. Então tá no e-book. Quando Tá, você começar a fazer, você manda para mim, porque através do ego observante que a gente vai observar mesmo, a gente vai ter como insumo o, o teu padrão, as tuas crenças, uhum, a sombra, né?
Uhum. e a sua... Limitações? Não, tem uma outra palavra. É o padrão, as crenças, as sombras, e os traumas. Traumas, tá. É através do ego dominante, mas assim, de 7 a 10 dias, assim, já dá para ver, né? Ai, muito legal, muito legal. Agora eu fiquei mais ansiosa. Amanhã eu vou imprimir, porque eu não consigo ficar olhando Então, no imprime só a celular, no primeira computador. parte. Eu quero imprimir. Hã? Então, imprime só a primeira parte. A primeira parte? Se teve alteração agora, eu vou mandar semana que vem, eu vou mandar para vocês as outras já com alteração. E a cada aula, A primeira parte seria o quê? Você sabe falar? eu te falo agora. Deixa eu tirar aqui, peraí. Vou te falar agora qual que é a primeira parte. Porque aí você não precisa imprimir de novo, né? Então, se é por pedacinhos, então talvez eu olhe então pelo computador, depois eu imprimo mesmo, Isso, melhor. né? Vocês estão vendo a minha tela? Tô. Tá. Olha o livro que eu estou escrevendo. Tesão? É esse? Não, quando tesão. Quando o tesão se transforma em dor. Ah, muito legal. É Muito bem legal. profundo esse livro, é bem profundo, é muito Eu, legal. eu, eu estava ouvindo vocês falarem, né? E já que eu apareci agora, vou aproveitar então para falar uma coisa, para ver Sim, se de repente faz sentido com tudo que foi falado hoje, né? Vamos dizer assim que eu também vou ser um exemplo. Eu não sei se vocês estão vendo a minha boca, mas ela está toda machucada. sim. Eu tive herpes labial, né? Tive, não, estou, né? Só que tá sarando, só que fazia muitos anos. Acho que eu tinha 17 anos quando eu tive uma lesão tão grande assim. E veio essa semana, e foi por quê? E aí eu achei interessante que eu acho que eu identifiquei com o conhecimento que eu tô tendo com você, com a Flávia. O que que aconteceu? Eu tive um episódio muito chato, né, para variar lá na casa dos meus pais, né, que meus pais são tão doentes, meu pai fez uma cirurgia, coisa e tal. Só que até aí eu percebo que eu estou dominando, estou começando a não ficar tão arrasada. Eu consigo sair fora da situação e vou cuidar da minha vida. Só que, olha que incrível. Na terça-feira, não, terça não, terça é hoje, né? Não, da outra semana, claro. Na quarta-feira eu fui na cabeleireira e olha que coisa incrível. Ela fez o meu buço e eu percebi que estava sensível. E fui embora, né? Que ela pintei o cabelo, fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu esqueci meu celular. E aí apareceu o rígido. Só que isso tudo eu só entendi no outro dia. Aí apareceu o rígido. Eu peguei, voltei para tentar recuperar meu celular. Só que quando eu cheguei lá, eu fui sentindo dor no meu quadril, né? Porque meu quadril esquerdo anda gritando, né? Cheguei lá, ela já tinha fechado o estabelecimento. Aí eu tive que voltar tudo a pé de novo, debaixo da chuva. Nisso aqui já estava ardendo e eu ficava passando a língua. Passando a língua, passando a língua, passando a língua. De tão frustrada, eu fiquei frustrada. Eu identifiquei que eu fiquei frustrada de ter chego lá. Primeiro, agora eu entendo que eu me cobrei porque eu esqueci o celular lá. Aí cheguei lá, ainda me frustrei porque já tinha fechado. Voltei para trás porque eu peguei garoa, o meu quadril não estava bom, tive que andar tudo de novo. E quando eu cheguei aqui, já tinham mandado mensagens para minha vizinha, para o pessoal do lado de onde eu moro, que é um café. O pessoal já tinha se comunicado para dizer que o celular estava guardado e que ela ia me trazer mais tarde. Só que esse mais tarde foi quase meia-noite. E eu fiquei esperando, né? Esperando e inconformada ainda, ao invés de eu ter ficado assim, poxa, que legal que ela vai me trazer o celular, né? Coisa e tal. Não, mas eu fiquei ainda assim, nossa, eu
como que eu deixei o celular lá, por que que eu não prestei atenção? E agora? E se ela não trouxer, vou ter que ir amanhã de novo lá. E aí, no outro dia, minha boca estava toda estourada. E aí eu percebi que essa dor, né? E o rígido, né? A dor do rígido, fez tudo isso comigo. Você ficou se martelando, né, por ter esquecido, por ter falhado, né? É. E olha que interessante. A E aí, herpes, ela e acontece foi o que eu quando falei, e foi o que eu falei para minha filha, né? Sai no corpo, né? sai no corpo. E acontece quando a imunidade baixa, né? Sim. O nível de estresse foi tão alto, que baixou a tua imunidade, e aí, quando baixou a imunidade, o herpes veio. Eu tinha muito herpes, muito. Porque tudo eu catastrofizava, igual você fez aí, e eu ficava muito puta com tudo, sabe? Eu ficava muito puta, assim, tudo eu, dentro da minha cabeça, assim, era briga, tudo era briga, sabe? E não era tudo tranquilo, não era tudo, sabe? Eu ficava Mas, me brigando. mas o que eu achei interessante que foi como se fosse, na minha visão, foi como se fosse uma recaída. Você me entende? Sim, Porque sim. eu venho me cuidando, né, em todos os sentidos, Uhum. mas ali naquele momento acho que juntou as coisas assim e na hora eu falei assim, nossa, não, eu só fiquei frustrada. Mas na verdade eu fiquei, acho que com raiva, eu fiquei me culpando por eu ter esquecido, ter tido o trabalho de ter ido lá. Nossa, eu fiquei, acho que inconformada mesmo, né? O seu segundo traço é masoca? Não é Oral. oral. É rígido oral e o terceiro é masoca? É. Então, o masoca também, ele não aguenta errar. Não, Se pegar não. o erro, E pegar o eu, erro de si e eu próprio, venho melhorando muito nisso. aí junta com a rígida, pronto, aí... Mas eu entendi assim que foi realmente uma recaída, porque fazia muito tempo que eu não tinha isso, e o gatilho, né? Eu não sei se o correto é isso, mas o fato dela ter feito o meu buço, ela acabou fazendo o buço aqui e acabou passando aqui. Eu acho que eu já estava com a predisposição, né? Que aí Sim, quando fez assim, feriu, né? Acho que de dentro para fora, né? sim, sim. Nossa, o negócio explodiu. Eu só sei que eu só ficava lambendo em volta dos meus lábios enquanto eu vinha para casa. E isso foi o que fez explodir. É isso mesmo. Imagina, eu nunca fui de fazer isso, e naquele dia eu fiz, porque acho que eu fiquei matutando, né? Matutando ali. Olha E o que você aí, falou. Olha o que você falou. A última vez que eu tinha isso, eu tinha uns 17 anos. eu já tive várias vezes ao longo da minha vida, só que assim, grave desse jeito. Eu nunca tive desse jeito, assim, sabe? Era uma aqui, aí uma outra vez eu tinha embaixo, e Como você só. reagia nessa idade? Hã? Como você reagia nessa idade? Eu sempre me descrevi sendo muito intensa. Então, naquela época, eu era muito intensa, principalmente emocionalmente em relação a tudo. E tanto que, para até ilustrar um pouco do que foi falado hoje, se eu cismasse que eu estava grávida, eu sentia todos os sintomas. Se eu sentia que estava alguma coisa acontecendo errado comigo, eu sentia todas as dores. E quando eu tive um relacionamento que eu fui traída, né? Eu senti uma dor horrível que eu cheguei e olhar na sacada. Quando eu fiz isso, eu falei: não, não vale tudo isso, essa dor. E aí eu voltei e eu fiquei de cama 3 dias desse jeito. Nossa, E, e eu sozinha, né? Sozinha. E só que aí eu consegui me recuperar. E foi no momento que eu puxei o racional, né? E falei, não, isso tudo não vale. Você tem as suas filhas que você ama, você tem a sua vida, você tem as suas coisas. Isso não vale, né? E nisso é meio que eu dei um tapa na minha cara, assim, acorda, né? E eu voltei. E foi uma dor, assim, terrível, terrível.
Mas eu passei por ela literalmente sozinha. Então, Com você vê Deus, né? que essa aula da dor não podia realmente pular, né? Porque você vê, você chegou até a sacada. Então, as nossas dores, elas são tão reais a ponto de ir para o comportamento mesmo, né? Sim, e tanto que eu falo que eu não julgo quem se suicida, quem chega a esse extremo, porque é aquilo que você falou. Às vezes eu parava assim e falava assim, gente, imagina a dor que essa pessoa estava sentindo, o que ela estava passando, que fez com que ela perdesse toda a noção, né? Para Exatamente. chegar a esse ponto de falar, eu vou resolver agora esse problema, né? E vou acabar com isso. Então é muito triste mesmo, né? É. Muito triste. E isso tudo porque não dá atenção para a dor, né? Não dá, É. ignora a dor, né? Joga para debaixo do tapete Uhum. e vamos seguir a vida, né? E eu lembro que hoje eu entendo assim, né, que também tem a ver com os meus traços, né, Sim. que eu não aceitava. Imagina, como que eu pude ser enganada, né? Como que tudo que eu fiz, né, aquela velha história, né, chegar nisso, né? Mas legal que a gente vai amadurecendo, vai crescendo, né? E Ainda passou, pegando. tudo passa realmente, tudo passa. Ó, o ego observante, ele está aqui na página 3. Tá? Não. 3 é a minha apresentação. É a 4, que É o primeiro começa capítulo. com desconstrução do eu. Aí ele explica aqui a ação. É essa daqui, ó, é o 1, ó, criar o ego observante. Aí ele explica o ego observante, ele está aqui. Depois, o segundo, que é mapear a persona, aqui a gente ainda não fez. Então, esse exercício todo que a gente fez aqui, todos esses dias, só é o 1, só é o ego observante. Do ego observante que vem todos os outros exercícios, né? O ego Tá, observante vai dar insumo para o restante. tá. Depois disso, ainda a gente vai para a persona e a lacuna da identidade. O que é a persona? A persona é quem você apresenta para o mundo. Quem de Uhum, você mostra para o mundo. E quem uhum, você realmente é. uhum. Essa parte é um pouco mais dolorida até do que o ego É, observante. O ego observante, você está de fora se observando. Esse você está de dentro, trazendo lá das entranhas, sabe? Esse dói um pouquinho e dá um... e é incrível que realmente a gente tem os dois, né? É difícil ser totalmente, assim, ser autêntico, né? Autêntico. É muito difícil, porque a gente está muito preocupado com É, o... com a opinião dos outros, né? É. É Enquanto a gente agradar. estiver, enquanto a gente estiver preocupado com o que o outro vai pensar, a Uhum. gente não se mostra de verdade, né? Essa noite eu tive um sonho muito interessante. Eu estava numa escola e eu estava de sandália de couro com meia. Um moleque que era um nerd falou assim, apontou na minha perna, meu pé assim, e eu falei assim, e E daí? daí? Meu pé, minha sandália, minha meia, eu tô quentinho, e daí? Só que aí ele trouxe o professor, que era também inspetor. Aí ele veio falar comigo que eu precisava fazer um exame para saber se eu era normal. Oh, Aí, que louco! aí antes de entrar para fazer o exame, eu fui lá e tirei a meia. Mas eu não tirei porque ele falou isso, eu tirei porque estava suja. Aí eu tirei para entrar na sala para fazer o exame. Eu falei, bom, já que está suja, eu vou tirar e também já vou entrar sem meia, porque se der ruim lá no exame, eu na dúvida se eu era normal, se eu não era normal. O que você deduziu nesse sonho? Eu ainda não analisei, eu vou botar no papel direitinho e vou analisar. Porque tem mais detalhes dele. Porque eu acho que talvez
você ali era criança, mas já estava com uma mentalidade de adulto. Tipo assim, eu faço da minha vida o que eu quiser. Não nem aí. Assim, eu ia para a escola assim, muito louca. A minha mãe falava assim: não, isso não é normal, não, garota, porque ó, eu tenho um pouquinho de cabelo, eu fazia 133 trancinhas, assim, eu pegava Caraca! um pouquinho assim, ó, e fazia 133, aí eu ficava com menos cabelo ainda, né? Ficava só com os Meu fiozinhos. Deus! E ia para a escola daquele jeito, minha mãe falava: você é assim? Ô. Aí quando eu soltava as trancinhas, ficava uma juba assim, desse tamanho assim, tudo tremidinho assim. Aí que eu Uhum, achava legal. Aí eu ia da escola daquele jeito, todo mundo, você é louca, maluca. muito legal. É da sua essência, né? Só que daí a gente vai crescendo, Aí vai. começa a querer se adaptar ao meio, né? Para ser aceito. Eu até que demorei para segurar essas coisas, né? Eu comecei a segurar mesmo, acho que eu já tinha uns 20, uns 20 anos mais ou menos. Que eu tive um namorado, que era o meu noivo, que ele ficava me podando, me podando, me podando. Sei. Legal. Agora eu tô voltando ao normal. Tá soltando a franga. Eu já fui dançar nos ais. É, muito legal. Mas alguém quer falar alguma coisa? Aí, se você for imprimir, você só imprime só essa folha, Tá, tá? tá bom, tá bom. Se você só der uma lida, você vai entender. O mais importante é você fazer mesmo o ego observante, escrevendo Não, vou e mandar fazer. os escritos. Pode mandar numa foto, que eu consigo ler aqui, Tá bom, obrigada. tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Deve estar todo mundo cansado. Não, eu vou indo. Tchau, gente. Boa noite, Vamos, mulheres. gente, vamos tirar um pouquinho? Deixa eu entrar aqui. Cris? Oi? Oi, grupo, tudo bom? Boa noite. Ai, acabei de perceber algo aqui agora com essa conversa. E aí, sobre o que eu estava conversando contigo mais cedo, Sim. eu falei, ai meu Deus, eu preciso me perdoar. Imagina. Oi, dona Maria. Viu? E aí eu falei, acho que é isso que tá faltando em mim. Acho que eu tô me cobrando demais, eu me cobro demais, eu me culpo demais. E eu acho que é isso que eu preciso me perdoar. É isso mesmo. Se liberar, né? Que ninguém Uhum. precisa ter. Agora, ouvindo a conversa, vocês conversando, falei, nossa, olha o que é que está faltando. Vamos lá, um sorriso para mim. 3, 2, 1, sorrindo. X. Hã? Falei. Ah, Querem que tire mais uma? Ficou bonito, gente. Ficou bonito. Então é isso mesmo, gente. Tem que se perdoar em primeiro lugar, né? Se perdoar, porque quando você não se perdoa, você fica se mastigando, né? Que droga que eu fiz? Por que eu fiz isso? Falei que não ia fazer mais e fiz de novo, né? Ai, que eu sou uma idiota mesmo. Eu não tenho jeito. Para mim não vai ter jeito mesmo, porque eu sou assim mesmo. E aí, quando você mesmo se martela, se chicoteia, fica fácil do outro fazer também, né? Fica fácil do outro te martelar também, né? Isabel quer falar alguma coisa? Então, só voltar um pouquinho lá no início, sobre a respiração que você falou, que a gente tem que se auto-respirar e quando você sentir uma dor e tal. Eu passei há 13 anos atrás, eu tive câncer de mama, né? E aí eu fiz tratamento, tomei quimioterapia, todo o processo inteiro. E na época eu tinha que tomar injeções na barriga,
que era para imunidade, porque meus filhos eram muito pequenos, iam para a escola, e o médico falava que para eu não atrapalhar o tratamento da químio, né? Para que não acontecesse nenhum imprevisto, eu tinha que ficar forte. Então, eu tomava uma injeção na barriga todos os dias, e quando eu ia fazer quimioterapia, ele não quis colocar o catéter porque, assim, quando era mais velho, ele colocava catéter e tal, e aí não precisava ficar furando toda vez de fazer as sessões. Mas ele não quis pôr, inclusive por conta das crianças que eram pequenas, ele falou que eu ia ter que ficar limpando. Bom, uma série de contratempos que poderia ter, e ele achava que não era conveniente. Então, ele não fez, e toda vez que eu ia tomar químio e as injeções, eles me picavam, lógico, era uma picada nova cada vez que eu ia. E só que um dia tinha uma enfermeira e ela falou assim para mim, e eu falava, nossa, mas isso aqui, além do sofrimento da picada, né? Nossa, é muito inconveniente, dói e tal, não sei o quê. Aí era uma senhora, aí ela falou para mim, ela falou assim, tenta respirar, segurar a respiração, cada vez que você for tomar a injeção ou qualquer coisa. E, de fato, eu nunca mais senti dor. Acreditem? Eles chegavam para aplicar, tanto para colocar a medicação, quanto para dar a injeção na barriga. Eu respirava, eu segurava a respiração e assim, fechava os olhos como se eu estivesse em meditação, uma coisa assim. Acreditem se quiser, eu não sentia nem a picada, eu não sentia nada, sabe? E eu fiz todo o tratamento assim. Então, é real isso, é real. É isso mesmo. É isso mesmo. É poderosíssimo, né? É uma ferramenta poderosíssima a nossa respiração. Se todos soubessem disso, não teria tanto sofrimento no mundo. Eu faço muito para dormir, somente se eu acordo de madrugada ou se eu tô cheia de pensamentos. Eu aprendi no yoga. Então. Eu sempre falo para as meninas, você vai descansar, vai deitar, respira e se lembrar, se quiser, pede para o consciente, para o subconsciente mandar a resposta em sonho, ele manda. É impressionante como ele manda mesmo. Alguém mais quer falar? Então, acho que é isso. Bom, para a próxima aula, então, eu vou trazer um pouco dos traços de caráter, tá? E aí depois a gente volta para a parte das sombras, que aí a gente vai ter que focar bastante, porque as sombras o trabalho é mais intenso. Isabel, você tem assistido os vídeos lá do YouTube? Então, eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque eu estou ouvindo elas falarem sobre uma coisa ou outra, e aí eu queria que você me falasse aonde que eu tenho o que eu tenho que fazer. Eu vou mandar para o seu WhatsApp, vídeo por vídeo. Tá? Na ordem. Eu vou mandar na ordem. Para você e para a sua filha também. Tá. Tá bom? Ela está lá ainda no sítio ou ela já voltou? Não, já voltou. Hoje o meu filho foi buscar no trabalho, porque ela sai às 8 horas. E eu acho que ela não entrou porque ela estava no trajeto indo com um pessoalzinho no carro, porque eles resolveram ir na igreja. Porque como ela está assim, meu filho e ela, na verdade, eles estão indo numa igreja na Barra Funda. E aí eu nem me coloquei a oposição, eu dei a chave do carro e falei, vai, né? E então provavelmente ela não assistiu por isso, mas ela até falou para mim, mãe, a gente tem que assistir o começo para a gente encaixar no que eles estão acontecendo. Eu vou mandar então para você, tá? Separadinho por uma ordem. Tá bom. Mais alguém aqui que está na aliança não se sente confortável em conversar com a IA? Ou é só eu? Eu tive uma experiência incrível com a IA.
Eu nunca tinha feito. Aí, semana passada, acho que foi semana passada que eu comentei no grupo, não sei se a Cris, se foi no grupo, se a Cris acompanhou, não lembro. Eu fui fazer um protocolo, aí eu fiz o protocolo, eu imprimi, fui fazer o protocolo junto com a IA. Então, eu comecei, aí chegou uma hora que eu empaquei. Aí eu falei para a IA, eu estou fazendo o protocolo X, assim, assim, assado. Aí ele começou a fazer as perguntas. Aí foi sensacional. Aí eu continuei preenchendo a minha e ele fazendo as perguntas. Nisso ele forçava eu raciocinar mais ainda. Conclusão, eu chorei, tirei, como fala, desmistifiquei o medo que eu estava sentindo, imediatamente já agi, já mandei mensagem para a pessoa, já fiz o que eu tinha que fazer, e foi sensacional, vale Que super a legal. pena. Caramba, que bacana. Então, legal. Então, assim, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu, dentro do marca-passo lá, eu não me sentia à vontade. Eu fiz algumas perguntas por aí e tal, e aí ele começou a fazer perguntas muito pessoais, tipo o saldo da minha conta bancária, sabe? Umas perguntas estranhas, que assim, me deixou insegura, e aí eu falei, não vou mais fazer, e desisti. Só que ontem não foi no marca-passo, eu uso o chat GPT, porque eu sou corretora de imóveis e eu peço lá um script, um gancho para iniciar um vídeo, porque eu gosto de fazer vídeos logo cedo. E aí, ontem à noite, eu estava quietinha aqui, não tinha ninguém, e eu comecei a conversar com o chat GPT com relação aos meus vídeos. E aí eu fui desenvolvendo a fala, de repente, eu estava conversando com ele como se ele fosse uma pessoa. E aí eu comecei a conversar, e ele começou a me dar as respostas e falar para mim assim, e me falar exatamente o que eu sinto com relação à minha transição de carreira do Minha Casa Minha Vida para o médio alto padrão. E aí ele falou para mim para eu dar um passo atrás e retroceder e recuperar a minha personagem, não, a minha essência, que ele acredita, pelo que a gente conversou, que eu perdi. Entende? Aí caiu naquela conversa sua, Cristina, daquele dia. Elas não vão entender, mas você sabe o que eu estou falando. E aí o que aconteceu? Hoje, ontem, no final, ele falou: você não é nem Exetec e nem Curi. Você é espinosa. Então, você tem que fazer aquilo que é você, ser sensível, porque as pessoas se atraem por você, e não pelo produto e nem pela consultora. E aí, é só para passar essa experiência, nem sei se cabia esse assunto nesse momento, mas assim, super achei que adorei falar com ele. E hoje, justamente, logo agora no período da tarde, eu recebi uma proposta para fazer um retrocesso, não, voltar um pouquinho atrás, mas continuar agora com as duas, porque eles me chamaram para participar de um outro grupo lá na Curi, e eu vou voltar, eu aceitei, e eu vou fazer as duas coisas paralelas, ou seja, eu adquiri uma experiência a mais. Então, eu realmente não sou uma coisa ou outra, eu sou tudo que eu construí de informação. Então, eu posso conversar com qualquer pessoa, tanto quem é mais simples, quanto é mais médio e quanto é mais alto. Então, achei assim fantástico, e eu precisava falar isso que eu achei bacana. Muito E legal. vou tentar terminar os meus protocolos com a minha mãe, que eu não fiz ainda, e com meu pai, para ver se eu... Porque agora que eu dei esse passo de aceitar a proposta, eu tenho que sair fora disso, senão não avança, né? Faz isso, não demora muito não, vai para cima. Protocolo com pai e mãe, assim, é importantíssimo. E Depois aí, dos protocolos eu faço a carta, né? Porque eles já são falecidos. isso. Tá? Tem muita gente que fala que não precisa da carta, mas eu acho que é bom, porque daí você tira tudo da cabeça e do coração e manda tudo embora.
Tá bom, mas é isso, é só para contar que realmente eu me senti um pouquinho mais segura, mas com o chat GPT, não com o IA do marca-passo. Talvez o IA do marca-passo não me conheça o suficiente, né? É isso. Mas Talvez. quando você começar a falar, ele começa a falar com você meio imparcial, mas depois ele começa a ir no assunto que você está falando. E a IA do chat GPT, a gente tem que tomar cuidado, porque ele vai arquivando essas informações e acontece duas coisas. Uma que chega num ponto que ele vai começar a repetir tudo que você já falou lá atrás e parece que ele só enrola para falar um finalzinho para você. Porque, primeiro, que você está no gratuito. E segundo, que ele não tem, assim, tanto conhecimento sobre você. O conhecimento que ele tem sobre você é aquilo que você dá. Você acaba dando informação para ele. Então, ele fica criando a Isabel e fazendo você ouvir o que você quer. É isso mesmo. Agora, o protocolo já do Elton, não. Ele te provoca, como o Elton faz com as pessoas. Ele te provoca, pergunta para você soltar. É como se você estivesse numa sessão de terapia, né? Só que na terapia, geralmente, o terapeuta ele te provoca você sair deslanchando falando o que você está dentro da cabeça. Mas ali ele está tentando te direcionar. Então, ele faz perguntas. É isso mesmo. E naquilo que você quer resolver. E o chat GPT, ele deixa meio que um leque aberto, fica meio assim... Porque eu uso meio já por o cima. chat GPT, eu já uso já há bastante tempo. E então, desde quando eu já estava na outra consultora, né? Então eu pedia os scripts, eu mandava os meus vídeos que eu gravava para ele. Então, assim, eu acho que ele já tem uma certa bagagem daquilo que eu era. Sim. E o que eu fui me transformando. Então, eu vou mandando, sabe, as informações. Então, pode ser que você tenha razão, assim, de eles armazenar as coisas, né? Mas, assim, foi tão profunda a conversa minha com ele ontem, foi tão profunda, que eu falei assim, puxa, não é que ele tem razão? Eu é que estou errada? O meu, ele sabe o meu nome, e eu dei um nome para ele. Né? Então, teve uma vez que eu conversei com ele meio descontraído, aí ele entrou na minha onda e começou a falar descontraído comigo. Aí eu falei assim, opa, falei bem assim para ele, por que você está falando assim comigo? Aí ele falou assim, ai, desculpa, como que você gostaria que eu falasse com você? Eu falei, quero de forma formal, não quero gíria. Aí ele falou, desculpa, Ana Lu, então eu vou me corrigir. E aí ele voltou a falar comigo. Então eu pego no pé dele. Isso, eu estava lendo uma reportagem, só para concluir, para não se estender muito, que, assim, até o próprio cara que inventou, né, o cara que criou a IA, ele pediu demissão do cargo, né? Vocês ouviram isso? E porque ele falou que está sem controle, né? Tem um documentário na Netflix. E tá sem controle isso. E, então, é assustador se você começar a pensar que o IA começou a perguntar para mim qual era o saldo da minha conta bancária. Então. Foi por isso que eu não... Por isso que eu tive uma má impressão dele, sabe? Uhum. E eu me sentia muito confortável em falar. Nem me sinto, na verdade. Porque eu gosto assim, que nem a Cristina, analisa o que a gente está falando e fala, você tem que fazer isso, isso e isso. Porque o problema é esse, esse e esse. Quer dizer, quando a gente entra numa coisa que você confia na pessoa do lado de lá, que a pessoa está te analisando e está te ajudando, o mínimo que você espera é esse feedback, né? Então, assim, para eu conversar com um IA, a gente não precisa pagar o curso, gente. A gente vai no chat e paga um chat e fica conversando com o chat. É isso que eu achei que eles se perderam um pouco nisso. Eu não concordo 100% com isso aí, não. Ó, tem uma aliada minha, tem uma aliada nossa, e ela faz o seguinte, ela faz conversa com o chat da aliança, aí ela pega o resultado, passa para o protocolo escrito,
Então, ela vai fazendo pensa 3, né? É o chat, é o protocolo e ela. Então, faz essas 3, né, link. E ela falou que é fantástico, porque fica rico, né? Então, ela faz os 3 coisas, faz o escrito, enquanto isso ela vai conversando, que vai saindo lá, ela vai escrevendo aqui, vai respondendo aqui também, vai acrescentando coisa no chat, e ela vai fazendo essa troca aí. Não sei. Eu sei que eu preciso tirar essas travas aí. Mas aí você me passando direitinho os caminhos aí, a sequência, aí eu vou ouvindo, nem se for antes de dormir, eu vou ouvindo, durante o dia, indo trabalhar, voltando, sabe? Para mim poder me atualizar. Tá bom. Vou deixar que eu mando sim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Então é isso, gente. Na quinta-feira, eu vou preparar uma aula bem bacana para vocês. E fiquem todas bem, boa noite, bom descanso. Obrigada, boa noite para Boa todas. noite. Bom Noite. descanso para Boa vocês noite. também. Qualquer coisa, é só me ligar. Tá joia. Beijo. Obrigada, boa noite, meninas. Tchau, mulheres. Tchau.